Boa noite, Walter, boa noite, Cássio, boa noite quem está assistindo mais uma edição do programa Antivírus, que é o nosso programa semanal que trata dos temas da conjuntura, né? O tema de hoje é: os alquimistas estão chegando ou é tudo fake news? A gente vai falar sobre a conjuntura de uma forma geral, né? Falaremos de algumas questões internacionais, né? Também do debate sobre federações partidárias e, por fim, vamos falar do assunto picolé de chuchu. É isso. Walter Pomar, pode começar. Muito bem. Boa noite, Natália. Boa noite, Cássio, que está aqui na retaguarda. Boa noite a quem está nos acompanhando pelas redes sociais e também cumprimento a quem vier nos assistir no outro momento. Bom, eu vou começar falando, como a Natália disse, da situação internacional. E quando a gente fala de situação internacional, a gente pensa em Estados Unidos e China. E eu vou começar falando dos Estados Unidos. Todo mundo aqui deve lembrar do entusiasmo com que muita gente na esquerda, inclusive no PT, recebeu a notícia de que o Biden estaria com planos econômicos, sociais, mudanças, New Deal. Houve até quem falasse numa revolução. Bom, o entusiasmo esfriou bastante. Primeiro, porque a política internacional do Biden é padrão Guerra Fria. É a luta da democracia, que são eles, contra o autoritarismo, que são aqueles de quem eles não gostam. Quando os autoritários estão do lado deles, os ditadores estão do lado deles, está tudo bem. O alvo aqui na América Latina, na lista, é Cuba, Venezuela, Nicarágua, a esquerda do Foro de São Paulo, etc. Então, o entusiasmo com ele esfriou, em primeiro lugar, porque a política internacional do Biden é padrão Guerra Fria. E, em segundo lugar, porque aqueles avanços sociais prometidos ainda estão por chegar e, pelo visto, vão demorar muito, né? Para vocês terem uma ideia, foi aprovado um pacote de infraestrutura de um valor de 1 trilhão e 200 bilhões de dólares, é dinheiro para chuchu, mas não veio junto a aprovação de uma segunda lei que prevê financiamento maior para projetos sociais e ambientais. Isso porque os setores neoliberais do Partido Democrata e os republicanos, tá certo, se opõem pesadamente contra isso. E há muitas dúvidas, além do mais, se esse pacote de infraestrutura vai estar, digamos assim, tá no ponto, vai ter a força necessária para se contrapor ao impulso chinês. Em terceiro lugar, como eu já disse, o entusiasmo está diminuindo, porque, ao contrário do que se imaginava, não apenas a ala neoliberal dos democratas segue poderosa, mas o Trump também segue poderoso. Vocês devem lembrar como o pessoal dizia: Trump está liquidado, a democracia nos Estados Unidos não aceita aquelas cenas do Capitólio. Pois é, ele recuperou, ou nunca perdeu, o controle do Partido Republicano. Se o Biden perder as eleições agora no meio do mandato, ele caminha para ser o que os gringos chamam de pato manco, e nós podemos ter uma coisa assustadora, especialmente para quem imaginava que isso nunca voltaria a acontecer, né? Que é o Trump disputar com chances de vitória as próximas eleições presidenciais. O Trump está em campanha permanente. Os republicanos, para vocês terem uma ideia, votaram contra o tal pacote de infraestrutura, apesar de ser um pacote do interesse dos Estados Unidos como potência imperialista. Os caras votaram contra porque não tem conversa lá. Ao contrário daqui, oposição é oposição, situação é situação, né? Bom, então essa é a situação nos Estados Unidos. Vamos dar um pulo agora para a América Latina. A direita latino-americana está se movimentando em todo o continente, com apoio destacado de um partido espanhol relativamente novo, chamado Vox, que é de extrema-direita na Espanha e é muito utilizado pela TV Record para fazer noticiários contra o PT e contra o Lula, né? Sempre tendo como fio da meada o famoso Foro de São Paulo, né? Bom, eles estão com a carga toda e estão em cada país da região adotando a política que os interessa, né? Nós já tivemos agora no mês de novembro eleições na Nicarágua, a Frente Sandinista ganhou, mas tem uma brutal operação para apresentar o Daniel Ortega como um ditador e as eleições como fraudulentas. Aquele Almagro da Organização dos Estados Americanos já começou a girar a maquininha
e tudo caminha para alguma operação de intervenção. Tem eleição no Chile, que tem uma disputa entre um candidato que foi escolhido pela esquerda, mas que faz uma campanha com tinta de centro, e, de outro lado, um pinochetista. Não é um candidato de direita, é um cara que reivindica a ditadura, reivindica o que... Então, assim, no Chile, apesar das mobilizações de massa, apesar da Constituinte, a disputa continua polarizada, porque é exatamente isso que está acontecendo nesse período histórico. Em Honduras, a situação também é de eleição presidencial, agora em novembro. A candidatura da Xiomara Castro está liderando, mas, como alguém já disse, o problema lá não é ganhar, o problema lá é tomar posse, tá certo? Reconhecerem a vitória. Vai ter também eleições locais ou parlamentares na Argentina e na Venezuela. O quadro não é simples, tá certo? O quadro é um quadro complicado, né? E esse é, então, passando muito por alto, o quadro imediato. No caso do Peru, em que as eleições presidenciais já aconteceram há algum tempo, a situação também está muito confusa, né? O governo peruano, o sistema político do Peru é bastante diferente do nosso, é o tal semipresidencialismo ou semiparlamentarismo. O povo elege o presidente, mas é o Congresso que aprova o gabinete de ministros, e, finalmente, agora eles conseguiram emplacar um novo gabinete, mas tem um quadro bastante complicado politicamente. No Equador, também a situação já foi comentada por nós anteriormente. O Guilherme Lasso, o presidente de direita que foi eleito, ele, na última ação estrondosa dele, decretou que estaria em curso um estado de exceção. O nome é ótimo, né? E não tem disfarce, né? Estado de exceção. E agora a Corte Constitucional diminuiu o tempo do estado de exceção de 60 para 30. E todas as pessoas crentes na justiça respiram felizes, porque não são 60, são só 30 dias de estado de exceção. Na Bolívia tem mobilização permanente da direita contra o governo de esquerda. E um quadro muito preocupante, que a gente queria chamar a atenção de todo mundo, é Cuba, né? Em Cuba, a direita norte-americana e europeia e os respectivos governos estão dando guarida por uma mobilização da oposição cubana, que ela é oposição, ela só não é cubana, porque, vamos nos entender, uma parte dessa oposição é mesmo financiada pelos Estados Unidos diretamente, tá certo? E isso, de conjunto, esse panorama aqui traçado, revela o quê? Que a polarização prossegue em toda a região. A ideia de que o centro é o melhor caminho político e eleitoral não vem se confirmando, né? Não foi o melhor caminho no Peru, ganhou quem puxou para a esquerda, não está sendo o que tudo indica está ocorrendo no Chile, em que a esquerda vai para o centro e a direita está conseguindo pontos. Na França, lá na Europa, civilizada, segundo alguns também, a extrema-direita está com muita força. E é nesse contexto que a gente deve avaliar uma situação esquisita vivida pelo PT nos últimos dias, que eu vou comentar aqui, que tem a ver com a América Latina. A coisa começou quando teve eleição na Nicarágua e a Secretaria de Relações Internacionais do PT soltou uma nota dizendo: saudação às eleições nicaragüenses. O PT saúda as eleições nicaragüenses realizadas neste domingo, 7 de novembro, em uma grande manifestação popular e democrática deste país irmão. Os resultados preliminares, que apontam para a reeleição de Daniel Ortega e Rosário Murillo, da FSLN, confirmam o apoio da população a um projeto político que tem como principal objetivo a construção de um país socialmente justo e igualitário. Essa vitória será conquistada apesar das diversas tentativas de desestabilização do governo e do bloqueio internacional contra a Nicarágua e de seu atual governo, uma situação que penaliza principalmente os mais pobres e necessitados. Esperamos seguir com a FSLN neste caminho de construção de uma América Latina e Caribe livres e soberanos, uma região de paz e democracia social que possa servir de exemplo para todo mundo. Fecha aspas. Isso que eu acabei de ler foi a nota assinada pelo Romênio Pereira, secretário de Relações Internacionais do PT. Um pouquinho antes, a secretária executiva do Foro de São Paulo, aliás, a Secretaria Executiva do Foro de São Paulo, que é liderada pela secretária executiva Mônica Valente, já tinha soltado uma nota parecida, onde se podia ler
exatamente o seguinte: a Secretaria Executiva del Foro de São Paulo saluda as eleições realizadas em Nicarágua este 7 de noviembre em ambiente de paz e gran participação popular. Esperamos que se confirmen los resultados preliminares con la reelección del binomio Daniel Ortega y Rosario Murillo, reafirmando el deseo de la población por la continuidad del gobierno del FSLN, que ha trabajado exitosamente por el pueblo nicaragüense y la reconstrucción del país, a pesar de los intentos de desestabilización interna y externa. Juntos, en el Foro de São Paulo, resistiremos contra las injerencias extranjeras en nuestros países para construir una América Latina y el Caribe de paz y justicia social. Bom, a nota da SRI, como eu disse, é assinada pelo Romênio Pereira. E a nota do Foro de São Paulo, como eu também disse, é assinada pela Mônica Valente. Ambos são da Comissão Executiva Nacional do PT. Pois bem, todo mundo, da companheira Gleisi Hoffmann, nossa presidenta nacional, a cada um dos filiados e filiadas do PT, todo mundo tem o direito de divergir do conteúdo das notas que eu acabei de ler. Agora, se o partido quer mudar de posição acerca da Nicarágua e acerca da Frente Sandinista de Libertação Nacional, o certo é fazer um debate na instância adequada, ou no Congresso, ou no Diretório Nacional do PT, e decidir que nós mudamos de posição. Porque há anos a gente apoia a Frente Sandinista. E a Frente Sandinista é o que é há anos. Há anos. Não começou agora a ter problemas que merecem críticas e reparos. E, com problemas ou sem problemas, o PT apoia há anos a Frente Sandinista. É um partido irmão, né? Como se costuma dizer. Só que, ao invés de fazer o debate, aqueles que têm divergência em relação a isso têm todo o legítimo direito de debater. Mas não foi isso que aconteceu, não se fez o debate numa instância adequada. A companheira Gleisi Hoffmann, presidenta nacional do PT, simplesmente soltou um tweet desautorizando publicamente a nota. E, mais grave ainda, a nota da Secretaria de Relações Internacionais do PT, liderada pelo Romênio Pereira, que votou na Gleisi Hoffmann para presidenta nacional do PT, que, por sua vez, votou no Romênio para secretário de Relações Internacionais do PT, a nota da SRI foi retirada do site do partido. E vejam bem, nada disso que eu estou falando aqui é segredo. Foi comentado na Carta Capital e no Poder 360. É muito grave desautorizar publicamente a posição expressa legitimamente e correspondente à posição histórica do partido pelo secretário de Relações Internacionais na nota. E mais grave ainda, além da desautorização pública, é retirar a nota do site do partido, né? É muito engraçado você fazer um tweet cujo pano de fundo é divergências em relação ao tema das liberdades democráticas e, ato contínuo, tirar, né, censurar uma nota legítima de um secretário eleito que está no exercício das suas funções, dizendo aquilo que o partido sempre disse. Aliás, cá entre nós, esse método de governar por tweets não é muito recomendável, né? Bom, por fim, eu conheço um pouco a Nicarágua, conheço um pouco a Frente Sandinista de Libertação Nacional. Acho necessário que o partido debata em profundidade a situação daquele país. Os problemas que existem, como eu acabei de falar, existem há muito tempo. Ninguém pode dizer, começou esse ano um problema que justifica a mudança de posição do PT. Não. Se há problemas que são apontados vem de há bastante tempo, acho que é legítimo debater. Acho que é bom debater em profundidade, mas, sinceramente, eu não acho que o problema de fundo seja a Nicarágua. O problema de fundo, na minha opinião, é a ofensiva do governo Biden sobre a região. Ofensiva que inclui fazer demagogia, supostamente em nome da democracia, contra o suposto autoritarismo, que aí pode ser chinês, cubano, venezuelano, nicaragüense, do Foro de São Paulo, etc. E vamos lembrar, né, gente? Eu ouvi de um diplomata uma vez a seguinte frase, num evento do Itamaraty: todo presidente dos Estados Unidos herda uma guerra do anterior e começa uma guerra nova, que vai deixar para o seu sucessor. O Biden está com a sua popularidade em baixa. Nada mais normal para um presidente dos Estados Unidos com a popularidade em baixa do que inventar uma guerra em algum lugar. É isso que está em jogo. Os nicaragüenses são apenas a bola da vez. E a gente já viu na Líbia, na Síria
e no Iraque, como é que termina esse tipo de operação? Eles começam falando em defesa da democracia e terminam jogando bomba e matando em grande escala civis inocentes. E no lugar entram coisas muito piores do que aquilo que havia antes. Bom, falemos um pouco da situação nacional, né? Muito mais rapidamente agora, já que a gente vai tratar disso também na fala da Natália e depois no final. Veja, primeira coisa, os caras continuam em marcha batida com o projeto de privatização, né? Nos últimos dias, semanas, cresceu a boataria a favor de uma privatização ainda maior da Petrobras. Segundo ponto, tem uma queda da produção industrial do país, né? Os dados do IBGE mostram que em 17 das 26 atividades industriais que o IBGE acompanha, houve queda da produção para níveis inferiores aos níveis do início da pandemia. E mesmo com a indústria estagnada como está, com dificuldade de se recuperar economicamente, o governo está reduzindo as tarifas de importação para entrar mais produtos estrangeiros na expectativa de isso ter efeito sobre a inflação. Só que não está tendo efeito. A inflação está se acelerando. Em relação aos últimos 12 meses, os indicadores oficiais falam de crescimento da inflação. Nós tivemos 10% ou mais em outubro. E isso significa energia elétrica mais cara, gás de cozinha mais cara, combustíveis mais caros, comida mais cara, frutas, verduras e carnes. E esse crescimento da inflação está levando o Banco Central para variar, né? Na verdade, o Copom, para variar, fazer o quê? Subir a taxa Selic. Qual é o efeito? Crescer a dívida pública. Em benefício de quem? Os de sempre. Então, é assim, a gente perde em todas as pontas e um quadro muito ruim. A boa notícia, né, é que aquela expectativa que havia de uma estiagem que ia jogar já agora o país numa situação generalizada de apagão, tá certo? Por enquanto, a ONS diz que as chuvas que estão ocorrendo são melhores do que se previa, mas as tarifas continuam muito altas, como já foi dito, e o mais grave é que se tiver crescimento, que a gente quer que tenha, né? Especialmente se a gente conquistar o governo como a gente quer, vai faltar energia. Resumo, 2022, do ponto de vista econômico-social, vai ser pior do que 2021. Inflação, alta do dólar, crescimento baixo, aumento da pobreza, desemprego elevado, os programas sociais sendo cortados, como vai ser comentado mais adiante, desmatamento maior, toda essa situação internacional afetando o país, né? Preços dos combustíveis e outros preços que formam, né, como energia, etc., crescendo, né? Enfim, a tarefa para quem assumir em 2023 não vai ser mole, né? Nesse contexto, a gente esperaria que o povo estivesse a toda, nas ruas, lutando, liderado pela esquerda. Mas a verdade é que tem pouca luta social. A mobilização para o próximo Fora Bolsonaro, no dia 20 de novembro, está aquém do necessário. Não estamos conseguindo reagir à altura a agressões como a do fim do Bolsa Família. E tudo indica que falta uma ação mais proativa da bancada, da direção partidária. Exemplo de baixo perfil foi o tema do relatório da CPI da Covid. Apesar de várias vezes se ter insistido na necessidade de fazer um grande ato político, etc. E falta uma ação mais coordenada entre a pré-candidatura e a ação geral do partido. Como tudo isso que eu acabei de falar coincide com o Lula indo bem nas pesquisas, tem gente que não está se preocupado com isso e acha que, tranquilo, a eleição vai ser ganha, tudo normal, vamos em frente. Mas a gente se preocupa. Sobre isso a gente vai falar mais ao final, mas antes disso, a Natália vai nos falar das federações e de outros assuntos. Então, antes de falar sobre o assunto das federações, eu queria fazer alguns comentários, né? Primeiro, sobre o Auxílio Brasil, né, que está previsto para atingir 17 milhões de pessoas e durar somente até o fim de 2022, né? Então, vamos lembrar que não se trata de algo que substitui, ou seja, de alguma forma equivalente ao que foi o Bolsa Família, né? É um programa muito mais precário e que tem como objetivo muito nítido
né, ser, digamos assim, o auxílio reeleição de Bolsonaro. Isso evidencia o seguinte: a miséria no país tende a se aprofundar nesse próximo período e provavelmente vai voltar a ser um problema estruturante, grave, talvez ainda mais grave do que foi quando o PT começou a governar o Brasil há quase 20 anos atrás. Segundo comentário que eu queria fazer. A Câmara dos Deputados aprovou essa semana, em segundo turno, a conhecida, né, PEC dos precatórios. Lira acabou que conseguiu, depois de passar um mau perrengue, né, passou aperto para conseguir os votos, mas conseguiu entregar para o governo a sua promessa de aprovar essa PEC, né? A PEC, ela abre espaço fiscal, né, entre aspas, no orçamento, de em torno de 90 bilhões, né? E com isso facilita, através das chamadas emendas de relator, o uso dos recursos para manter a fidelidade dos congressistas que apoiam o governo Bolsonaro, né? Inclusive, na votação no segundo turno, a bancada do PDT mudou de posição e, mesmo assim, os votos foram alcançados com mais folga do que no primeiro turno, né? Teve votos do PDT a favor, do PDT e do PSB, mas teve uma folga maior, né? Menos votos desses partidos e, mesmo assim, se alcançou uma folga maior para aprovar a PEC dos precatórios, né? Que agora vai ao Senado. Então, ainda não se encerrou essa questão, que vai ao Senado. Ao mesmo tempo da votação, da aprovação no segundo turno, teve, né, uma decisão liminar do STF, né, que não estava muito prevista aí no quebra-cabeça, mas onde se formou maioria contra, né, a existência das emendas do relator. Então, essa foi uma derrota importante aí para a Lira, para o governo Bolsonaro, né? Essas emendas, como a gente já vem comentando aqui, se tornaram um instrumento de pagamento do aluguel do Centrão, né? E um instrumento de, consequentemente, manter o apoio parlamentar do governo Bolsonaro. De toda forma, nada está garantindo de que essa decisão será cumprida, nem que vai se sustentar, nem que não vão se encontrar outros meios de manter os mesmos resultados, que é essa distribuição dos recursos via emenda parlamentar. Mais dois, antes de falar sobre o tema das federações. Sobre a anulação das provas sobre rachadinhas de Flávio Bolsonaro, um assunto que aconteceu essa semana aí que é inacreditável, né? Faz parte das operações do sistema de justiça, né? De morde a sopra, de bate a lisa, digamos assim. Anularam as provas, as decisões acerca das rachadinhas no processo de Flávio Bolsonaro, então a situação praticamente volta a estaca zero em relação a isso. E uma última coisa é que um negócio que muita gente não está lembrando, né, está sendo um pouco comentado, mas que a gente queria lembrar, que é o seguinte: o senador Davi Alcolumbre, que é o presidente da CCJ do Senado, segue ainda sem marcar a sabatina, a audiência para a indicação do ministro do STF que Bolsonaro indicou, né? André Mendonça foi indicado por Bolsonaro, precisa ter a sua aprovação pelo Senado, e a sessão para que isso aconteça não está sendo marcada pelo senador Davi Alcolumbre. Então, esses eram os comentários que eu queria fazer aqui para complementar aí os aspectos da conjuntura nacional que Walter já comentou, né? E agora eu queria falar um pouco sobre a questão das federações partidárias. Esse é um assunto, né, que é um instituto novo, digamos assim, um instituto eleitoral, político eleitoral novo, agora que foi aprovado, entrou no sistema jurídico nosso após a derrubada de um veto de Bolsonaro, né? Foi aprovado, Bolsonaro vetou,
o Congresso derrubou o veto e virou lei, uma lei que alterou a lei dos partidos políticos e a lei das eleições para incluir essa possibilidade de formação de federações partidárias, né? O que é isso? A federação acontece quando 2 ou mais partidos se unem, né, formando uma federação, registrando no Tribunal Superior Eleitoral, para atuar como se fosse uma única agremiação partidária. Essa é a definição legal de uma federação, né? E aí, como é que vai funcionar, né, essa nova situação, essa nova possibilidade jurídica para o funcionamento dos partidos e para as disputas eleitorais, né? Primeiro comentário. Na federação de partidos, se aplicam todas as normas que regem o funcionamento parlamentar, ou seja, questão de bancada, liderança, né, fechamento de questão, e todas as normas que regem a fidelidade partidária. Então, esse é um primeiro aspecto que a lei traz, característica das federações. As mesmas regras sobre fidelidade partidária e sobre o funcionamento parlamentar, que hoje se aplicam aos partidos individualmente, vão se aplicar às eventuais futuras federações que venham a ser formadas entre 2 ou mais partidos, né? Segundo comentário, que a lei garante é a preservação da identidade e da autonomia dos partidos integrantes da federação. Então, a lei garante que os partidos sigam tendo a sua própria identidade, o seu nome, seus símbolos, né? E tenham autonomia. É uma afirmação um pouco genérica, né? E a gente vai ver que nessa criação da lei das federações, de uma forma geral, é uma previsão genérica. Tem muitas coisas que não está nítido como é que vai se dar, né? Porque é funcionar na prática como se um partido só fosse, com a preservação da identidade e da autonomia. Da identidade fica até mais fácil de entender, mas da autonomia, né, fica mais nebuloso, né, como é que isso vai funcionar. E aí a lei estabelece algumas regras para a criação da federação, né? Tem que ser integrada por partidos com registro definitivo no TSE, né? Então não pode ter, por exemplo, uma federação entre o PT e a Consulta Popular, né? Um exemplo para entender o que significa essa regra, né? Os partidos que se reúnem em federação, essa é uma regra bastante importante, deverão permanecer reunidos em federação por, no mínimo, 4 anos, ou seja, se uma federação for formada no ano que vem, 2022, na véspera do prazo das convenções, ela só pode ser encerrada em 2026, depois de 4 anos, sob pena de, enfim, algumas penalidades que eu vou falar aqui. Então, a federação, ela não dura uma eleição, ela não dura 1 ano, ela dura, no mínimo, 4 anos, né? Ela, como eu disse agora, pode ser constituída, pode ser formalizada até a data final do período da realização das convenções partidárias, né? E terá abrangência nacional. Então, não existe federação de partidos no estado de São Paulo, federação de partidos no município de Natal. Não existe. A federação é nacional. Se 2 partidos com registro definitivo no TSE resolvem se juntar em uma federação partidária, essa junção se dá em nível nacional com efeito que desce para todos os estados e todos os municípios onde os partidos existem, né? Então, um outro comentário é o seguinte: o descumprimento dessa regra dos 4 anos que eu comentei, né, traz penalidades, como eu disse, por exemplo, vedação de um partido participar de outra federação. Então, você não pode, vou sair aqui dessa federação que eu estou, antes do prazo de 4 anos, e entrar em outra federação. Não, você vai sofrer uma penalidade, porque não vai poder entrar, né? E também uma outra penalidade é celebrar coligação nas 2 eleições seguintes, ou seja, você descumpriu a federação, vou sair da federação agora para poder me coligar com outro partido, né, que não está na federação,
na próxima eleição, não. Sofre pela regra, vai sofrer uma penalidade que o partido fica 2 eleições sem poder se coligar com ninguém, né? Então, essa é a punição sobre o descumprimento do prazo mínimo de funcionamento da federação, né? As punições que estão previstas para o partido que descumprir, é isso aí. Quando um partido se desliga da federação, ela continua funcionando, né? Desde que permaneçam 2 ou mais partidos. Uma federação de 2 partidos que um resolve se desligar, obviamente, deixa de existir a federação. Mas se é uma federação de 3 partidos e um se desliga da federação, a federação segue existindo se os outros 2 partidos continuarem fazendo parte da federação, né? Uma outra regra que já está mais ou menos evidente pelo que eu falei, de que a federação funciona como uma agremiação partidária, mas que eu acho que é importante explicitar, é que vão se aplicar à federação de partidos todas as normas que regem a atividade dos partidos de uma forma geral, no que diz respeito às eleições, inclusive no que se refere à escolha e registro de candidatos para eleições majoritárias e proporcionais, né? A questão da arrecadação, da aplicação dos recursos financeiros em campanhas eleitorais, propaganda eleitoral, contagem de votos, obtenção de cadeiras, né, nas eleições, prestação de contas, convocação de suplentes, ou seja, é como se uma coligação fosse, do jeito que a gente conhece hoje, né? Hoje em dia não vai ser possível mais fazer coligação proporcional, majoritária ainda é possível, e na prática a federação vai funcionar como se fosse uma grande coligação, no que diz respeito às eleições, vai funcionar como se fosse uma grande coligação entre partidos em nível nacional, estadual e municipal, obrigatoriamente, né? Uma das consequências da formação da federação é que o detentor de cargo eletivo que se desfiliar sem justa causa vai perder o mandato, né, é uma explicitação do que já está colocado, de que todas as regras se aplicam, inclusive regra de fidelidade partidária. Então, esses são os elementos que constam na lei que foi aprovada, né? Tudo que eu falei aqui sobre o que como vai funcionar, quais são as regras, foi tirado diretamente da letra da lei que aprovou as federações, que eu achei importante trazer aqui, porque é a primeira vez que a gente está falando do assunto, então comentar um pouco o que é essa nova coisa que a gente vai estar aí tendo, talvez, que analisar, ver acontecer, ou até, eventualmente, participar. Enfim, é algo genérico, né? Eu acho a lei bastante genérica, tem várias questões que eu acho que estão em aberto, né, que provavelmente devem ser preenchidas, são lacunas que devem ser preenchidas pelo futuro estatuto de cada federação, né? Porque, como eu vou falar adiante, tem procedimentos para criar uma federação que envolve a elaboração de um estatuto. Como os partidos têm os seus estatutos, a federação também vai precisar ter seu estatuto, né? Então, entrando aqui na parte do procedimento para criar a federação, né, é um pedido de registro que os partidos encaminham ao TSE, né, com alguns documentos, né, por exemplo, a cópia da resolução tomada pela maioria absoluta dos votos dos órgãos de deliberação nacional do partido. Então, por exemplo, os partidos que forem se juntar em federação, os seus diretórios nacionais precisam se reunir, aprovar uma resolução, né, que, na verdade, não fala diretório nacional, fala órgãos de deliberação nacional, que é genérico, né? Também, nesse aspecto, é genérico. E aprovar uma resolução que, por maioria absoluta dos votos, né, aceite, decida pela composição daquela determinada federação. O outro documento que tem que ser enviado por pedido de registro é a cópia do programa e do estatuto comuns da federação constituída. Então, reparem que tem a necessidade de elaboração de um estatuto comum. 3 partidos vão se reunir em federação, tem que sentar para discutir qual é o estatuto que vai reger o funcionamento dessa federação, que funcionará como se partido fosse, né? E também terá que protocolar junto ao TSE um programa que vai ter que ser debatido também entre
todos os partidos que forem compor a federação. E o último documento é a ata de uma eleição do órgão de direção nacional da federação, né? Então, tem essa terceira previsão da necessidade de constituição, para além das direções dos respectivos partidos, que eu entendo que seguem existindo, se formar uma direção nacional da federação, né? Segundo a lei estabelece, uma das coisas que o estatuto necessariamente precisa definir, o estatuto da federação, é a composição da lista da federação para as eleições proporcionais. É engraçado, porque não tem um detalhamento na lei sobre o que o estatuto deve prever, mas tem uma única coisa que, se a lei mesmo já indicou que o estatuto deve prever, que é essa questão da composição da lista para as eleições proporcionais, né? Enfim, essas são as regras que eu apresentei aqui sobre o que é e como vai funcionar, quais são os procedimentos. E agora eu queria fazer alguns breves comentários mais na política sobre esse assunto, né? São breves porque é o que a gente tem pouco debate ainda sobre o assunto, mas a gente queria já trazer aqui alguns elementos e iniciar essa discussão, né? Primeiro, recapitulando para quem não acompanhou o debate, recapitulando assim, explicando um pouco para quem não acompanhou via imprensa, via o debate no Congresso Nacional, nos partidos, sobre os motivos para se ter lutado pela aprovação desse Instituto da Federação. Quem liderou isso lá na Câmara foi o PCdoB, né? E o motivo é muito simples. Os partidos menores, como o PCdoB, né, estão tendo problemas para atingir a cláusula de barreira, que é aquele mecanismo que só vai permitir acesso ao fundo partidário, ao horário eleitoral gratuito, né, quem atingir 2% dos votos válidos para a Câmara, na eleição de deputado federal, distribuídos em pelo menos 1/3 dos estados, ou conseguir eleger 11 deputados federais distribuídos em 9 estados. Então, são 2 critérios aí que se alternam para que se considere atingida a cláusula de barreira, né? Isso não atingir a cláusula de barreira, como eu disse, tem essa consequência: falta de acesso ao fundo partidário e ao horário eleitoral gratuito. Então, esse é o motivo que fez esse tema entrar em discussão, porque a constituição de federações pode ser uma forma, né, de juntar partidos de forma permanente para, como a federação funciona como se partido fosse, né, então todos os critérios de votação, se alcançados pela federação, cumprem a questão da cláusula de barreira, e é um jeito de superar esse obstáculo, digamos assim, que está colocado aí do ponto de vista institucional para alguns partidos. Então, esse é o motivo para que o debate da federação tenha aparecido e tenha sido, inclusive, liderado pelo PCdoB, tenha tido o apoio nosso do PT também. Não tem um debate oficial instaurado no PT hoje sobre isso, sobre formar uma federação. Nós apoiamos no parlamento a criação das federações, da possibilidade de os partidos se constituírem enquanto federações, mas não há hoje, no debate interno nosso do PT, um debate oficial instaurado acerca disso, se a gente vai ou não compor alguma federação. Tem rumores na imprensa, que a gente está acompanhando, de que o PSB e o PCdoB formariam uma federação, né? E alguns passarinhos têm comentado, né, algo bem mais distante, sobre uma possível federação entre PCdoB, PSB e o PT, com o PT, né? Na nossa opinião, em relação ao PCdoB, faz sentido, ou seja, se o PT fosse federar com o PCdoB, faz algum sentido, mas com o PSB, né, achamos muito difícil isso ser bom para o PT, e, inclusive, é difícil ver os motivos pelos quais o PSB iria querer
fazer esse tipo de federação. Enfim, na prática seria constituir uma vida em comum, enquanto partido, como um partido como o PSB, que votou no golpe, que tem setores de direita muito nítidos, né? Enfim, isso em São Paulo pode ser visto, como o Walter vai comentar aqui em seguida, né? Numa parcela considerável da bancada vota com Bolsonaro com frequência. Na semana passada, os caras estavam conversando com Joaquim Barbosa num jantar, enchendo a bola dele acerca de candidatura presidencial, enfim, sem falar nas consequências eleitorais, né, pragmáticas, que é colocar toda essa turma coligado com a gente em todas as chapas, Brasil afora, em todos os estados, que na prática diz que se trata de formar uma federação. Né? Então, é bastante difícil de entender qual vantagem isso traria para o PT, mas a gente já, enfim, faz esse comentário também genérico aqui, porque é possível que esse debate apareça nos próximos dias, né? Tem esse rumor, como eu disse, e se isso acontecer mesmo, oficialmente, a gente vai trazendo mais informações e análises e opiniões sobre o assunto. Importante lembrar, só para concluir sobre isso das federações, que eu não sei se ficou nítido, a história do funcionamento por 4 anos, né, tem como consequência prática a coligação obrigatória nas eleições de agora, de 2022, e nas eleições municipais, né, nas eleições municipais subsequentes, obrigatoriamente. Ou seja, em todos os municípios, em todos os estados, agora, se uma federação se constituísse, funcionaríamos como se coligação fôssemos, com quem estivéssemos federados, né? E uma outra consequência mais distante, que pouco se comenta, mas que precisa também entrar na discussão, é que essa federação não se desfaz antes de 4 anos e, para a eleição municipal, ela estaria vigente. Então, era um pouco isso, Walter, que eu queria comentar hoje sobre o assunto federações. Muito bem. Eu vou entrar agora no tema do nosso card, né? O tema dos alquimistas. Né? Eu queria retomar a história. Tudo começou com uma matéria publicada no jornal O Globo, no dia 24 de outubro, dizendo que estava sendo discutida uma aliança Fernando Haddad, Márcio França e Geraldo Alckmin para as eleições do estado de São Paulo. Para quem não é de São Paulo, quem é Márcio França? Ele foi eleito vereador na cidade de São Vicente, que fica ao lado de Santos, pela primeira vez em 1988. Na época, ele já era filiado ao PSB. Em 96, ele virou prefeito de São Vicente, ficou por 2 mandatos. Em 2006, virou deputado federal, licenciou-se, virou secretário de turismo no governo do Alckmin. E com a aliança do PSB com o PSDB, em 2014, ele virou vice-governador na chapa dos tucanos, vice do Alckmin, para governador de São Paulo. Não é qualquer coisa. E quando o Alckmin saiu para disputar as eleições de 2018, vocês lembram? Ele disputou contra a gente, né? Falou bastante barbaridade na época. O governador de São Paulo virou o Márcio França. E nessa condição ele tentou se eleger. Foi candidato a governador em 2018, ele foi para o segundo turno contra o Dória, então foi uma disputa PSB versus PSDB, né, certo? E o Dória ganhou por 700 mil votos. O Dória teve 51,7% e o França ficou com 48,23% dos votos, tá certo? 700 mil votos separaram. Muito bem, esse é o Márcio França, um socialista aliado dos tucanos, mais exatamente aliado do grupo do Alckmin no PSDB, não aliado do grupo do Dória, né? E Alckmin está, tudo indica, de saída do PSDB, sabe-se lá para onde ele vai. Ele pode ir para o PSD do Kassab, como ele pode ir para o PSB do Márcio França, que em São Paulo é uma sublegenda do PSDB. É bom que isso fique claro, para ninguém ficar se iludindo. Em São Paulo, o Partido Socialista é uma sublegenda do PSDB. É uma ala dos tucanos. Muito bem. Então, o boato era esse. Era Alckmin, senador, Márcio França, vice-governador, e Haddad, governador de São Paulo. Eis que, no início de novembro,
o Alckmin foi promovido. Ele saiu da condição de candidato a senador, numa chapa encabeçada pelo Haddad, pulou para a condição de vice-presidente da República, candidato a vice do Lula. Bom, essa receita Lula com chuchu gerou diferentes reações na militância de esquerda. Uma dessas reações foi dizer que tudo isso era fake news, invenção da imprensa, invenção do Dória, alguns disseram. E teve gente, inclusive, que colocou o dedo acusador apontado para a gente da esquerda do PT, que estava reclamando. Vocês estão reclamando do quê? Vocês estão acreditando em fake news. Bom, acontece que as fake news causam dano político. Às vezes, causam mais dano do que notícia verdadeira. E, às vezes, por detrás de uma fake news, tem uma ponta de verdade. Foi o que ficou comprovado no dia 7 de novembro, quando o Diário do Grande ABC, que é um jornal importante aqui, da região das cidades de Santo André, São Bernardo, etc., publicou uma matéria com várias citações que não foram desmentidas muito antes, pelo contrário, entre outras citações do Marinho, que é presidente do PT de São Paulo, confirmando que aonde tinha fumaça tem um pouco de fogo. É verdade que o noticiário é muito confuso. Não fica claro se as pessoas estão especulando em torno de uma aliança de primeiro ou de segundo turno. Não fica claro se falaram com Alckmin. Não fica claro se falaram com Lula. Não fica clara qual é a posição do Lula. A única coisa certa é que não falaram com o partido. O PT, o Diretório Nacional, a Comissão Executiva Nacional do PT, as instâncias do PT, tá certo? Não deliberaram, não foram ouvidas, não debateram absolutamente nada disso. Mas teve gente, genial sempre, né? São pessoas sempre geniais e bem intencionadas, que saíram especulando a respeito. Bom, e aí eu entro no segundo grupo. O primeiro grupo é dos que achavam que era fake news. O segundo grupo é dos que achavam essa ideia genial. Eu vi e ouvi algumas pessoas dizendo que essa aliança é 10. Com ela a gente vai conseguir derrotar o Bolsonaro, derrotar o Dória, eleger o Lula presidente, eleger o Haddad governador. Ou seja, pessoal, o Márcio França e o Alckmin vão se aliar conosco, o eleitorado deles vai votar na gente, nós vamos vencer as eleições e vamos ganhar de uma vez só os 2 principais orçamentos do país, coisa que a gente não conseguiu em 2002, em 2006, em 2010, em 2014, em 2018, vamos conseguir agora, graças ao Alckmin. Bom, tudo de bom, né? É a filosofia do tudo de bom, né? Tudo que pode dar certo vai dar certo. Tudo que pode dar errado não vai dar errado. E, de fato, eu reconheço, é um plano genial, mas no mesmo sentido de que eram geniais a fórmula do elixir da vida eterna e a receita de transformação de bosta em ouro, que eram 2 marcos do alquimismo, da alquimia antiga. No papel, todo plano parece meio genial, mas quando a gente analisa as variáveis do problema, a conclusão é: parece genial, mas é irrealizável, e mesmo que fosse realizável, seria imprestável. Alguns podem ter dúvidas sobre se é irrealizável, porque tem gente que acredita em passarinho dourado e tem gente que acredita que esse setor da burguesia pode vir conosco. Vejam bem, para os que acreditam que pode ser realizável, eu sugiro pensar se é imprestável ou não. E nós queremos destacar aqui que o mais importante é que é imprestável, por uma razão simples: o programa. A direita gourmet, da qual faz parte o Alckmin, é a principal responsável pela situação que resultou no Bolsonaro. A Dilma foi alvo de um impeachment ilegal, o Lula foi condenado e preso e interditada a candidatura dele, o golpista Temer implementou a ponte para o passado com os tucanos no seu governo, o povo brasileiro sofreu horrores com tudo isso e segue sofrendo, e o Alckmin está entre os que foram cúmplices ativos ou passivos disso tudo. Portanto, o nosso inimigo principal não é apenas o Bolsonaro, nem mesmo o bolsonarismo ou a extrema-direita. Fazer com que a gente acredite nisso, que o nosso inimigo principal são só eles, é muito conveniente para aquelas forças que querem dar continuidade às políticas do Bolsonaro, só que sem o Bolsonaro. O inimigo principal é a aliança entre bolsonarismo e neoliberalismo. Claro que para quem é de classe média, né?
tirar Bolsonaro já parece de bom tamanho. Mas para a imensa maioria do povo, não basta tirar Bolsonaro. Ou se criam as condições para que as pessoas tenham emprego, superem a fome, tenham saúde, ou de nada vai adiantar tirar o Bolsonaro para a imensa maioria da população brasileira. E, no fundo, é isso mesmo. Quem aplaude a possibilidade de uma aliança entre PT e PSDB é gente que acha possível ter liberdades democráticas sem ter bem-estar social. É gente que já tem bem-estar social. É gente da famosa, entre aspas, classe média. Que existe a classe média de direita, existe também a, entre aspas, classe média de esquerda. E tem um problema político envolvido nesse debate, que é esquecer os que articularam o golpe contra Dilma. Né? Parece que tem os golpistas do mal, que é a turma do Bolsonaro, e tem os do bem, que foram os que fizeram o impeachment contra a presidenta Dilma. Né? Quando era presidente da Câmara, aliás, o Temer, aquele cidadão que caiu de paraquedas, né? veio de Marte, acho que foi uma cegonha que trouxe e colocou na vice da Dilma. Quando era presidente da Câmara, o Temer salvou Bolsonaro de uma cassação certa. Bolsonaro tinha ameaçado a vida do Fernando Henrique Cardoso. E, apesar disso, o Fernando Henrique Cardoso, mostrando que é um cara que tem consciência de classe, não votou no Haddad em 2018. Nem ele, nem a imensa maioria dos tucanos, sabendo quem era o cavernícola. E vamos lembrar também, né, o Lula foi presidente porque derrotou os tucanos. A Dilma foi presidenta porque derrotou os tucanos. E o Alckmin, por sua vez, foi governador de São Paulo, sempre em oposição ao PT. O PT e o PSDB defendiam e seguem defendendo programas profundamente diferentes. Uma aliança desse tipo, pessoal, teria que base programática? Teria como programa a política do PT, da esquerda, dos setores democráticos e populares, ou teria o programa do PSDB, da direita, dos setores neoliberais e conservadores? Sem responder a essa questão, o programa não tem como dizer que essa aliança é boa. Pelo contrário, uma aliança desse tipo seria imprestável. Né? Vamos lembrar que durante 20 anos, desde 94 até 2014, o PT e o PSDB se confrontaram diretamente. E depois de 2014, o confronto continuou, às vezes direto, às vezes indireto. Uma aliança de primeiro turno ainda colocando um cara deles na vice, porque ele é um tucano, mesmo que ele saia do PSDB, continua sendo um tucano, seria uma coisa do outro mundo. Né? Vamos lembrar, recentemente o Lula disse que não faria sentido manter o Guedes. Bom, uma aliança com os tucanos é manter parte substancial da política do Guedes, uma vez que o PT e o PSDB expressam programas diferentes, interesses sociais diferentes, no âmbito da economia, do emprego, de como lidar com o setor financeiro, da política agrária e agrícola, das políticas sociais, da política externa, dos meios de comunicação, das Forças Armadas, da segurança pública. Os 8 anos do Fernando Henrique, vamos lembrar, né, foram marcados por privatizações, desemprego, fuga de capitais, apagão, financiarização. Aqui em São Paulo, o PT, em 2018, colocou uma notícia no seu site, o PT Nacional, lembrando do corte de mais de 100 mil servidores públicos, afetando principalmente as áreas de saúde e educação. Quem era o governador? Alckmin. Então, vamos combinar. Todo o ajuste macroeconômico do PSDB resultou em privatização, desnacionalização, desindustrialização, financiarização, desemprego, redistribuição de renda a favor dos ricos. O modelo ajuste macroeconômico dos tucanos é o do Temer, que é o que o Bolsonaro segue fazendo, pilotado pelo Guedes. Por isso que não pode ter essa aliança, é por isso que ela é imprestável, tá certo? Se o PT caísse nessa armadilha, se incorporar no seu programa o ajuste neoliberal tucano, a gente estaria se suicidando como alternativa. E isso é um detalhe, entre aspas, muito importante, porque a gente vem falando aqui 2022 não é 2002. Em 2022, o PT foi ao centro e ganhou. Em 2022, ir ao centro é a receita certa para perder. Vamos lembrar que o bolsonarismo não existia em 2002 como uma força política de massas, que tem de 20% a 25% de gente que acha bom ou ótimo hoje. Esses setores se beneficiarão, não vamos nos iludir.
Ou a gente disputa os setores populares contra eles, ou eles vão se beneficiar de uma aliança em que a gente virasse ao centro. E nós correríamos o risco, que seria um desastre brutal, brutal. Imaginem vocês se, por um erro de programa e de campanha, a gente guina ao centro, perde as eleições e o Bolsonaro vence. Pensem no que isso significa, né? É uma derrota política e ideológica, de um tamanho difícil de quantificar. E um detalhe não desimportante, que, dentre os tucanos, o Alckmin sempre foi o mais conservador. E sua possível mudança de partido, sua saída do PSDB, não é por motivos de discordância política e ideológica com o programa dos tucanos, é briga de espaço com Dória. Aliás, ele ainda está no PSDB, né? E, quando era candidato, ele proferiu aquela frase muito ilustrativa do que ele pensa do PT, quando teve bomba no Instituto Lula, em São Paulo, e teve tiro de bala, né? Lá na caravana do Lula, no Rio Grande do Sul, ele disse: eles estão colhendo o que plantaram. Esse é o Alckmin, né? Uma aliança desse tipo teria, portanto, um efeito catastrófico. O que é bom para o país é uma campanha Lula baseada na mobilização popular, num programa de esquerda, numa aliança de esquerda que dispute a sociedade brasileira. Quem defende uma aliança do Lula com o Alckmin deixa tudo isso de lado, ou seja, deixa de lado os interesses materiais, concretos da maioria do povo, né? Há quem diga que essa proposta foi inventada por estrategistas de fundo de quintal que acham que com ela poderiam abrir caminho para uma vitória na eleição em São Paulo. Eu não sei dizer, sinceramente, se essa acusação procede, mas, de certa maneira, ela foi citada no tweet que a presidenta Gleisi divulgou, se a memória não me falha, no dia de ontem, tweet que diz assim: aviso, a agenda de conversas do PT e do presidente Lula é do tamanho do Brasil, mas não estamos tratando com ninguém sobre candidato a vice. A formação de uma chapa será fruto do processo político e não será condicionada por disputas regionais em nenhum estado, por mais importante que seja. Eu leio isso aqui como uma referência àquilo que eu falei no início. Gente aqui em São Paulo começou a fabricar essa ideia de jirico e virou esse problema desgastante. Agora, eu quero lembrar que, mesmo desmentida, é bom a gente ficar esperto. Ficar esperto, em primeiro lugar, contra pessoas que acham razoável uma proposta desse tipo, que só interessaria a um setor da elite que quer impedir o Lula de ganhar as eleições e veria num troço desses uma chance fantástica. Vamos supor que essa coisa funcionasse. A gente teria um vice-presidente da República que poderia assumir a presidência a qualquer momento que o Congresso resolvesse que o presidente deva ser impedido. Seria uma situação bizarra em que o povo elege o Lula e junto vem o vice, que seria beneficiado por um impeachment certo. O gênio que inventou essa fórmula, eu já disse num texto e repito aqui, merece ganhar o prêmio Silício de Ouro da Opus Dei. Para quem não sabe, o Alckmin e Opus Dei tem, digamos assim, suas afinidades eletivas. Bom, o caso é o seguinte, pessoal. Se não fosse por outro motivo, a gente tem que barrar essa ideia pela bizarrice, porque depois do Temer, querer o Alckmin de vice é total sadomasoquismo. O lado bom disso tudo, se é que tem algum, é que essa boataria, tá certo? Não é o primeiro nome que aparece, já teve outros nomes de vice, mas esse é o mais escandaloso até agora, na minha opinião, é uma confirmação por vias tortas de que tem gente que está caindo na real. Está caindo na real de que a eleição presidencial não está ganha. Tá certo? Mas, infelizmente, junto com o lado bom, tem o lado ruim. Tem gente que não aprendeu nada, nem mesmo acerca do papel da traição na história. E eu paro por aqui. Valeu, Walter. Vamos encerrar o nosso programa. Só antes de encerrar, eu queria fazer 2 registros, um sobre uma boa notícia e outro sobre uma péssima notícia. A boa notícia é que o filme Marighella, que a gente comentou sobre ele aqui na semana passada, foi lançado há, uma semana, poucos dias, e já é o filme brasileiro mais assistido
de 2021. Então, é muito bom e recomendamos a todo mundo que assistam o filme Marighella, né? O segundo registro que eu queria fazer é sobre a morte trágica, né, da cantora Marília Mendonça, que aconteceu na última sexta, né, num acidente aéreo, junto com outras 4 pessoas, né? Marília era uma cantora muito popular no país, era a cantora mais ouvida do Brasil no atual momento, já tinha uma carreira aí de em torno de 5, 6 anos de muito sucesso, né? Era um fenômeno cultural popular de uma magnitude impressionante, né? Então, eu acho que é importante a gente reconhecer, né? Ter capacidade, ter abertura intelectual, inclusive, para reconhecer a importância dessa cantora na cultura popular brasileira, né? Ela era uma artista muito conectada com a vida real, com os sentimentos profundos da massa do povo, especialmente das mulheres, né? É bom que se diga. Tinha uma capacidade de mobilização de multidões, com o seu jeito de expressar as coisas que ela pensava de uma forma muito grande, muito volumoso, enfim. Eu acho que isso precisa ser reconhecido, precisa ser difundido, né? Precisa ser homenageado. Né? Sempre bom lembrar que Marília foi a única cantora do meio sertanejo que em 2018 ainda, antes da eleição, durante a campanha, se posicionou explicitamente em defesa do ele não, né? Ela gravou um vídeo, inclusive foi muito ameaçada, ela e a sua família, em razão disso, né? Então, eu queria fazer esse registro aqui dessa tragédia, né? E dizer da importância dela e dizer que a gente tem que trabalhar aí para sempre lembrar e homenageá-la pela imensa, pela artista popular que eu acho que ela era. É isso. E na próxima quinta-feira, Antivírus está de volta às 18 horas. Muito bem. Boa noite, fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro e viva Marília Mendonça.